Ramon Durante falando, é um enorme prazer estar aqui com vocês em mais um bate-papo no canal sobre estratégia de software. E a pauta do dia é a crise global e a eficiência dos projetos de software. Estamos num momento muito desafiador no mercado, onde as empresas estão, de uma forma contínua, buscando a evolução dos seus processos de negócio, das suas estratégias de posicionamento, e o grande pilar desse movimento é a tecnologia. Mas, em torno desse grande movimento de que as empresas estão passando, nós hoje estamos passando por um grande momento, que é empresas também, continuamente, os seus processos de evolução, de definição de novas estratégias, de desenvolvimento de novos produtos digitais, estão também numa crise de eficiência. E essa crise de eficiência tem levado empresas a reduzirem os seus quadros profissionais. Então é uma adaptação que tem acontecido com muita frequência nesse momento no mercado, e isso nos traz também uma série de discussões, principalmente dentro do eixo de estratégia de software. Por quê? Porque não basta simplesmente seguir contratando pessoas sem ter uma orientação de um propósito. E esse é um ponto de discussão que envolve práticas de desenvolvimento de software, envolve também uma cultura de colaboração nos projetos de software. E esse é um tema que eu gosto muito de falar, eu tenho tocado nesse assunto há muitos anos, desde o tempo que nós não tínhamos o conceito efetivo de ter uma área de arquitetura e uma preocupação efetiva com os projetos de software. Lá no passado as pessoas eram contratadas e chegavam nas empresas e saíam construindo software do jeito que elas acreditavam, colocando implementações, e aquilo funcionava e garantia a evolução. Nós tínhamos um contexto muito limitado de ofertas tecnológicas e um contexto muito limitado de risco também. Imagina que numa era onde você não tinha internet, muitos sistemas eram feitos para uma pessoa dentro da organização. Lembra aquele momento onde se copiava manualmente um software para uma outra máquina ao lado para poder executar? Então, esses workloads foram crescendo ao longo dos anos, E aí as empresas começaram a se conectar na internet, comunicar e ter uma concorrência global no mercado. Então tudo isso levou também à necessidade de definir novas estratégias em toda a cadeia das empresas e principalmente também em como a gente desenvolve software. Então é natural que você precisa repensar todo esse ecossistema. Junto com isso, a quantidade de pessoas nos projetos de software foram aumentando. Chegou ao ponto que é muito comum nós comentarmos sobre o tema de apagão tecnológico, a dificuldade de encontrar profissionais qualificados no mercado para atender tamanha demanda nas empresas. E o que é que isso tem a ver com crise global, com eficiência, mudanças de paradigmas? Eu fiz essa breve introdução para vocês nessa história, até para vocês contextualizarem um pouco como a tecnologia foi evoluindo, Foi evoluindo dessa forma e se passaram longos anos. Eu acompanhei bastante da evolução dessa indústria, mas parece que foi ontem, É interessante isso. E talvez isso acabe prejudicando também a visão de muitas pessoas que não entenderam, o quanto de mudança ocorreu nas estratégias de desenvolvimento de software, práticas, principalmente de desenvolvimento, e uma nova relação, que é a relação de oferecer serviços digitais. Então, serviços digitais, você vai atender clientes localmente, globalmente, um cliente, 1 bilhão de clientes. E você também, como empresa, vai concorrer com outras empresas, não mais somente com aquela empresa no bairro, mas empresas em qualquer localidade. Então, é muita mudança junto, que a gente precisa justamente concentrar as energias para definir um novo propósito nos projetos de software.
Então, se você quer ter produtividade, se você quer olhar para o cenário de escala, você precisa repensar como estar desenvolvendo os seus projetos de software. Eu trabalho no mercado de software há mais de 28 anos, acompanho grandes projetos de software, apoiando toda a parte de transformação digital de aplicações e modernização. Atualmente sou CEO da DevPrime, uma companhia global que oferece um produto para acelerar o desenvolvimento de software e o desenvolvimento de aplicações cloud native. E gosto bastante de acompanhar bate-papos como esse, porque nos ajudam a refletir sobre como estamos desenvolvendo os nossos projetos de software. E a base dos nossos projetos é o que vai garantir justamente a continuidade, a colaboração nos projetos de software. Eu gosto muito de comentar um estudo bem antigo, feito alguns anos atrás pelo Forrester, que olhava justamente sobre o custo de um bug em produção, tá? Então, na época desse estudo, chegou-se à conclusão que manter um bug em produção custava 30 vezes mais do que resolver esse bug dentro do ambiente ainda que você está desenvolvendo, tá? Imagina que o nosso ciclo de desenvolvimento é uma esteira, né? Desde o momento que você conversa com o cliente, entende a visão de negócio, pega essa visão de negócio, faz uma análise. Sim, tem que fazer uma análise, né? De como você vai materializar essa estratégia de tecnologia. Você precisa entender as variáveis do negócio, quão grande é essa aplicação, né? Visualizar questões de performance, visualizar questões de segurança. Então, essa análise de uma arquitetura de solução é fundamental dentro da sua estratégia de desenvolvimento. Você não pode simplesmente terminou a conversa com o cliente e já sai desenvolvendo como se não houvesse amanhã. Não pode, né? Mas é o que a gente vê muito na prática. E é o tema justamente desse bate-papo hoje. E aí, voltando ao assunto do custo do bug em produção, né? Se você inverte essa lógica e começa a atuar na causa raiz, tá? Desde a estruturação da sua visão de negócio, da estruturação da sua visão de como escreve o código, então você vai conseguir de forma muito mais barata e eficiente atuar na causa raiz da maioria dos seus problemas de desenvolvimento da sua aplicação. Se custava lá no passado, na época desse estudo, 30 vezes mais, ou seja, você gastava muito para manter esse software, imagina agora numa nova realidade, a realidade de competitividade global entre as empresas, a realidade onde o próprio custo de desenvolvimento está cada vez mais alto, a realidade onde as empresas precisam ser cada vez mais eficientes, e é por isso que elas estão buscando processos tecnológicos. Então, nós estamos numa outra realidade. E eu diria a você com tranquilidade que esse custo, que foi calculado em 30%, nessa nova dinâmica, podemos considerar com tranquilidade 1000%, porque isso vai representar tranquilamente a sobrevivência ou não dessa companhia no mercado. Então, isso é o poder do software. E é isso que não somente as equipes técnicas precisam entender dentro de uma companhia, quanto todos que participam do ecossistema. Isso é fundamental e isso é uma grande parte das nossas falhas. É a falta de consciência do que é um projeto de software. Então, se nós cometemos falhas nas nossas estratégias de desenvolvimento, associadas a uma falta de consciência dentro da organização, porque não basta simplesmente contratar mais 1000 pessoas e acreditar que simplesmente, automaticamente, a produtividade vai aumentar. E esse é um assunto bem interessante. Concluindo aí no ponto anterior do custo de desenvolvimento de software,
considerando a necessidade de inovação nas empresas para se tornarem cada vez mais competitivas também, oferecendo novas experiências digitais também, né? Porque imagina você como cliente, você não gosta de uma experiência digital, você não gosta de ter uma performance no serviço, você não gosta de conseguir interagir com aquele fornecedor, com aquele provedor de serviço, tendo uma boa experiência. Você já parou para refletir? O seu cliente também gosta, tá? Então, se as empresas não conseguem materializar isso, aquele custo, né, que era de 30 vezes mais, é muito mais de 1000%. E isso define a sobrevivência dessa empresa no mercado digital. E aí as empresas passaram ao longo desse período, buscando fazer transformações, aumentar desfreadamente o volume de contratação de pessoas. É uma oportunidade de geração de empregos, porém, um ponto-chave que vocês precisam também compreender é que tudo precisa ser sustentável. Porque senão você começa a pegar um problema, multiplicar esse problema internamente cada vez mais, criar um ciclo de retrabalho gigantesco, que vocês conhecem bem, um ciclo de ver pessoas destruindo coisas que estão prontas pela simples vontade de querer fazer por conta própria tudo de novo. Isso é uma realidade que acontece nos projetos de software, acontece nos bastidores das organizações e ninguém comenta, mas você convive nos sprints e você sabe muito bem. Existem realidades que os projetos de software são usados erroneamente por decisões meramente pessoais de testar coisas em produção. Eu quero testar uma nova tecnologia, eu vou colocar simplesmente em produção. E essa é uma grande confusão também sobre o que é inovar, tá? Esse é um tema muito interessante sobre o que é inovar. Então, inovar não é simplesmente você colocar coisas em produção porque está com vontade de experimentar. Se você quer fazer testes, construa um laboratório, teste, homologue e avalie se aquelas decisões estão alinhadas com a experiência que você quer entregar para o seu cliente. E não porque você acabou de ler um novo post na internet e quer fazer um teste em produção. E isso levou muitos projetos de software e tem levado os projetos de software ao risco de ruína, tá? Porque o custo operacional aumenta de uma forma gigantesca. E aí, se você olhar para o cenário anterior, você vai observar na história que nós tínhamos uma nova realidade. Hoje nós temos uma realidade totalmente diferente e esse tempo também dessas falhas são contabilizados como ineficiência e acabam elevando o custo do projeto. Por isso, ao longo de anos e anos, discussões de arquitetura de software se tornaram cada vez mais presentes na organização e hoje, associados à arquitetura de solução, uma arquitetura de segurança também, porque é fundamental, uma preocupação com performance, juntam o conceito de criar uma experiência de desenvolvimento. Não é à toa que hoje o próprio Gartner traz, como um dos top trends, discussões para que os executivos entendam um conceito de uma plataforma de engenharia, né? Uma plataforma que vai pensar também na experiência do desenvolvedor, porque você precisa oferecer uma experiência ao desenvolvedor. Não adianta uma pessoa ser contratada, chegar a 2 meses para tentar entender um software numa empresa. Vocês já viram isso em algum lugar? E aí depois começa o ciclo de tentar, né, fazer manutenção, o ciclo de tentar evoluir aquele projeto que foi construído. E isso drena totalmente o investimento e as prioridades. Ao mesmo tempo que, numa nova dinâmica, você vai ter pessoas
entrando e saindo dos projetos com muito mais frequência do que 20 anos atrás, né? Muito mais. E nós precisamos entender que é a jornada. Ao mesmo tempo, você vai ter inputs de mudança de negócio com muito mais frequência do que 20 anos atrás. E vocês vão ter que entender que também é a nova jornada. As empresas que não se adaptarem, elas não vão sobreviver. O custo operacional dela vai continuar sendo muito alto, a experiência digital que ela vai oferecer vai ser cada vez menor, e é óbvio, né, que a conta vai chegar. Então, são preocupações que precisam fazer parte de toda a organização. E eu digo sempre, todos precisam entender o que é um projeto de software. Não adianta simplesmente a gente falar que toda empresa é uma empresa de software. Então a gente agora tem que avançar ao próximo nível. O executivo tem que entender o que é um projeto de software e quais são os impactos das decisões e como é que isso se propaga, e fazer também com que as metas das organizações levem em consideração, observe o que eu estou falando para vocês, levem em consideração a qualidade, a estratégia das implementações. Isso vai trazer um benefício muito grande, porque as pessoas vão começar a refletir sobre indicadores que representam um software bem feito. Quantas vezes vocês já observaram a minha mesma discussão sobre software bem feito? No momento de abundância, as pessoas liberaram tudo dentro das organizações e esqueceram, de novo, de construir software bem feito. E chega um determinado momento que novos projetos desenvolvidos com novas tecnologias altamente modernas se tornam ineficientes, improdutivos e pior, indomáveis, né? Há custos astronômicos de investimento, há custos astronômicos, né, de dificuldade de conviver com os projetos. E é isso que a gente tem que trabalhar desde o início. E entender que quanto mais cedo vocês se preocuparem com toda a jornada, com toda a experiência de desenvolvimento, com todos os impactos de cada decisão, vocês precisam entender que uma linha de código, apenas uma linha de código, pode definir o futuro de um negócio. Vocês já pararam para refletir sobre isso? Imagine agora milhões e milhões de implementações, decisões tomadas que provocam em outros cenários dentro das empresas. Quantas vezes você saiu da sua posição de tecnologia, se colocou na posição de cliente, olhou para uma organização e se questionou o porquê, como aquilo que você está tentando consumir é difícil, é impossível de ser executado, como aquela empresa não consegue dar aquele processo de negócio para você com uma experiência digital tão simples quanto você tem a expectativa. Aí você vai entender e ao mesmo tempo você vai refletir dentro dos seus projetos. Isso é fundamental, tá? E ter a humildade também de pedir ajuda, de reconhecer o que não está funcionando, vai ajudar de uma forma muito barata a vocês avançarem muito nos projetos de software. Porque se existe uma coisa que prejudica bastante, é uma palavrinha de 3 letras, chama-se ego. Nós precisamos acabar com essa questão de ego. Poucas pessoas falam disso, né?
quem convive com projetos de software, eu estudo projetos de software há mais de 15 anos. E são projetos de software complexos. Estudo a história, estudo o antes e depois e culturas distintas, porque isso é importante. Você está falando com pessoas. Você precisa entender todos esses pilares envolvidos na construção de um projeto de software. E um grande pilar é justamente esse do ego, das pessoas quererem refazer as coisas ou tomar decisões de forma empírica. E a gente precisa agora entender que decisões que nós tomamos, inclusive em uma linha de código, pode definir o futuro do negócio. Pode ser uma falta de segurança, pode ser um problema de qualidade, pode ser um problema de performance. Vocês já pararam para refletir sobre isso? Vocês já viram enormes exemplos no mercado sobre isso? Vocês já pararam para refletir o quanto os nossos projetos de software impactam no dia a dia das pessoas? Sejam pessoas internas que vão manter essa linha de código, sejam pessoas dentro da organização que vão usar o produto internamente, sejam fornecedores, sejam os próprios clientes. E o mercado, em geral, por ineficiência dessa organização ou falhas, podem provocar uma falha em cadeia também no mercado. Afinal, estamos falando de uma operação global e não mais de um softwarezinho, né, que roda no computadorzinho do lado aqui da sua sala e que você copia com um disquete. Não, você não sabe o que é um disquete. Não, que você copia com um pendrive. Não, você nem sabe mais o que é um pendrive, né? Então veja como o mundo evoluiu tanto e a gente precisa também se adaptar à evolução. E aí vem uma outra discussão. Já que eu falei de disquete, falei de pendrive, hoje a gente fala de cloud, né? Hoje a gente fala de sistemas disponíveis, hoje a gente fala de experiências digitais. E isso também nos faz refletir sobre crenças limitantes. E muitas vezes as pessoas se prendem ao que chamam no mercado de status quo, né? De criar uma zona de proteção. Não existe proteção para você, não existe proteção para a organização, não existe proteção para nada. Se vocês não entenderem que precisam evoluir, vocês vão ser atropelados, seja na sua carreira profissional, seja a organização, que vai ser substituída por uma empresa menor, muito mais eficiente digitalmente. Será que vocês ainda têm dúvida disso? Será que vocês têm dúvida que insistir no mesmo problema automaticamente vai acontecer uma solução? E o principal paradigma que eu vejo entre profissionais é o sempre funcionou assim. Ah, mas eu sempre fiz assim. Você já deve ter visto isso. Será que você já passou por isso? Aqui é um momento de reflexão. Eu trago para vocês reflexões sobre a estratégia de desenvolvimento de software. Meu trabalho é trazer essas provocações, compartilhar com vocês experiências para que vocês reflitam. Se você tomar uma decisão a partir desse bate-papo, vocês vão ver os resultados que vocês vão ter. Porque o simples fato de você refletir já vai ajudar vocês a tomarem decisão diferente. Já vai você a ajudar um colega do lado a pensar diferente. Porque juntos nós conseguimos fazer a mudança. E cada um tem que se posicionar como um agente de transformação. E essas crenças limitantes, a fé no passado, no mundo tão dinâmico, tão evolutivo, tão digital, nos traz esse momento de reflexão para a gente entender que a gente precisa estar aberto a entender quais são os novos desafios, né? E o papel do novo profissional de tecnologia está 100% alinhado ao negócio. As suas decisões precisam levar o negócio aos seus objetivos, ao próximo nível, com evolução.
Então, é um ponto-chave, porque as decisões de negócio desse momento já não vão ser as decisões de negócio do próximo momento. E se a área de tecnologia não suportar essa evolução, vocês não vão conseguir sobreviver. Não vai. E não sou eu que estou falando, é a realidade do mercado. Então, essa preocupação com a estratégia de desenvolvimento, com o mindset de pensar, é fundamental. Tá? Precisamos ter uma nova cultura, uma nova visão de colaboração, de entendimento, que o trabalho é conjunto dentro da organização, dentro de um projeto de desenvolvimento. Pois assim nós vamos conseguir ter um ciclo evolutivo, um ciclo de transformação contínua. E as pessoas precisam entender que às vezes não conseguimos fazer tudo ao mesmo tempo em produção. Precisamos isolar contextos, entender se faz sentido para aquela ocasião, aquela decisão ou não. Tá? Esse é um ponto fundamental que eu trago. Qual problema resolve, né? Em discussões de arquitetura e estratégia de software? Qual problema cria? Vocês já pararam para refletir? E aí pergunta, essa implementação está alinhada com a estratégia de negócio? Quantas vezes você abriu um bloco de código para se questionar sobre isso? Então a gente está falando de crise, a gente está falando de necessidade de eficiência. Vocês estão preocupados em olhar para isso? E já entenderam que nós precisamos dar uma resposta efetiva? E mais, explicar para as pessoas que não conhecem. Então, se você tem pessoas que não conhecem, não tem visibilidade dos problemas, vocês precisam explicar. Busquem caminhos para explicar. A primeira não conseguiu, vai na segunda, vai na terceira. Porque a dor todos têm. Então, traga a dor e venha mostrando, a partir daquela dor, o que tem ocasionado aqueles problemas recorrentes que vocês já têm. E é dessa forma com que vocês vão encontrar um caminho de transição. Os projetos hoje têm desafios enormes, né? Ao mesmo tempo que nós temos uma oferta gigantesca de tecnologia, e isso é fantástico, tá? Porque hoje eu tenho serviços computacionais, empresas pequenas, empresas iniciantes, startups, elas conseguem competir com empresas de 30 anos no mercado. Então, nós temos uma eficiência tecnológica do ponto de vista de recursos. Nós temos muitos recursos disponíveis e todo esse poder computacional nos traz grandes responsabilidades e uma alta competitividade, porque estamos vivendo um mundo global, né? Vocês estão vendo empresas concorrendo dos mais variadas possibilidades, inclusive em áreas que elas não têm como área principal. Olha que interessante, vocês já viram isso? Empresas A concorrendo numa área da empresa B, mas não era a área fim nem principal da área A. Então, esse é o novo ecossistema digital. E até esse próprio conceito de concorrência, entre aspas, né? Estão se consolidando, porque às vezes empresas que são concorrentes podem colaborar entre si em um determinado serviço, em uma determinada experiência digital. Vocês já viram isso também? Então, precisamos olhar com uma nova lente para essa nova realidade. E isso vai nos trazer, sim, uma nova visão, um novo questionamento de como ser eficiente. Porque se eu sou eficiente, eu consigo ter também um crescimento eficiente. Essa é a grande questão. As empresas buscaram um rápido crescimento para sair do 0 a 1000%, só que mantendo as mesmas práticas. E o resultado não se concretizou. No entanto, a competição continua muito grande. Então, assim, ao mesmo tempo que você está vendo empresas desligando determinadas forças de trabalho,
A necessidade de tê-las não parou, tá? Esse é um ponto importante para ficar claro para vocês. Porque elas estão tentando sobreviver. E essa é a reflexão. Nós precisamos oferecer novas alternativas para não continuarem, repetindo os mesmos problemas. E aí, falando sobre as tecnologias, então nós temos pilares que evoluíram de forma absurda, desde a parte computacional com recursos de cloud, ferramentas e plataformas de desenvolvimento. Se você olhar para o passado e olhar para hoje, e eu faço uma janela aqui de 20 anos, é praticamente do 0 a 10.000%. Fácil. E eu digo para vocês com tranquilidade, porque eu vivi toda essa geração. Tá? Eu vivi épocas que eu tentava fazer determinadas coisas e eu não conseguia. E eu tinha que buscar diversos atalhos para poder conseguir viabilizar determinados cenários que eu já tinha no passado e não conseguia implementar. E se você estava no mercado há mais de 20 anos, você sabe disso. Tá? Hoje, no D0, você tem tudo isso pronto. Já pararam para pensar? Já pararam para refletir o quanto de recursos tecnológicos nós temos? Então, a grande discussão agora é a aplicação desses recursos. É isso que define, tá? Porque a empresa A de uma pessoa e a empresa B de 1.000, elas vão ter acesso aos mesmos recursos. E essa é a nova realidade digital. Não importa se a empresa está em um país ou outro país, essa conectividade global nos dá as mesmas tecnologias. E isso permite que sejam competitivas. Isso é muito bom, tá? Isso é muito bom porque nos obriga, de uma maneira geral, a estar no mesmo patamar e manter um fluxo de evolução contínua. Nós temos que evoluir todos os dias. Nós temos que estudar, temos que entender os cenários. Isso faz parte da nossa jornada, tá? Assim como profissionais de outras áreas estão estudando todos os dias outras questões, nós, profissionais de tecnologia, também precisamos estudar. E estudar como se desenvolve software é um dos pilares, tá? Se você vai trabalhar com ambiente computacional em cloud, você precisa entender o ambiente computacional em cloud. Não é porque você der um clique e subir um serviço que você vai estar eficiente na nuvem, tá? Se você não projetar a sua aplicação corretamente, você vai ter um alto custo computacional. Alguém aí na sua organização já percebeu isso? Se você não projetar o seu serviço de cloud, você também vai ter um alto custo computacional. E esse é o maior engano que as pessoas não entenderam. Estão pagando a conta, Começaram a mover legados numa atitude de falsa transformação. Até determinado ponto é necessário por sobrevivência, mas não por zonas de conforto, tá? Porque você manter aplicações ineficientes no serviço de nuvem vai te trazer altos custos. Primeiro, continuar mantendo aquele software ruim, com retrabalho infinito, com bugs infinitos, com dificuldade de inovar, tá? Então, dificuldade de inovar é crítico. Aí depois você tem novas dificuldades, tem dificuldade de escalar no ambiente computacional mais perfeito possível, mas seu software é ruim. Já viram essa realidade? Já passou por aí, perto de você? Que interessante, né? São coisas que as pessoas estão sofrendo, milhões e bilhões de dólares estão sendo desperdiçados. E isso afeta muito a sobrevivência dessas organizações. Porque elas foram naturalmente obrigadas a tomar decisões, a se moverem para um novo contexto, porque a concorrência chegou, E essa é a importância também da concorrência. A concorrência faz as empresas saírem da zona de conforto, a desenvolverem novas experiências e olharem para a tecnologia. Então a gente nunca teve também numa época tão boa, tá? Como essa, tanto pelas ofertas que eu comentei de tecnologia, pelas práticas modernas de desenvolvimento. Imagina quantos anos nós temos agora de experiência de desenvolvimento, de práticas de arquitetura de software, de modelos, de estratégias. E tudo isso agora a gente tem disponível.
Eu não preciso mais manter aquele status quo do passado, aquela visão do passado, porque isso é muito prejudicial para as organizações. Não adianta contratar mais 1000 pessoas também e refazer o software igual ao software anterior. Ramon, isso acontece até hoje? Você já se perguntou isso? Você sabia que as pessoas não sabem que isso é o que mais acontece? Isso traz um prejuízo enorme, porque muitas empresas estão dedicando aquele investimento de sobrevivência nessa frente e ele vai ser desperdiçado. E vão ter que buscar um novo investimento para refazer tudo de novo. Então, essas provocações sobre como desenvolver software devem fazer parte, inclusive, das metas executivas, como eu comentei para você ao longo desse bate-papo. Porque isso é super importante. Não basta ser simplesmente metas de contratação de pessoas. Você tem que trazer metas de qualificação constante das pessoas e métricas de como essas estratégias estão sendo adicionadas à organização. Por isso a importância de uma discussão de arquitetura, de uma arquitetura de solução. Hoje a gente tem discussões muito importantes também de segurança, né? Porque faz parte do nosso pipeline de entrega. Performance, né? Olha que interessante. A nova realidade. Lá no passado você entregava a aplicação para uma pessoa, agora você entrega para 1 milhão, para 1 bilhão, e você precisa se preocupar com a performance, porque uma linha de código vai fazer diferença na sua performance, tá? E você pode incluir essa preocupação desde o momento da arquitetura, desde o momento que você está começando as primeiras implementações. Durante o seu pipeline você pode ter verificações de performance, a depender do seu negócio, em vários cenários. No ambiente de desenvolvimento você tem ferramentas que analisam performance. Você já vai saber qual é o impacto de CPU e memória até antes, tá? De promover a versão da sua aplicação e depois realizar testes de carga para complementar, né, numa audiência diferente. Esse performance é engraçado, é bem interessante. Eu não quero nem me estender muito bem aqui, mas é um universo à parte. Assim como o universo de segurança também é um universo à parte, né? Uma vez eu estava em um cliente e abri uma discussão de performance sobre um determinado procedimento de banco de dados e a pessoa responsável executou esse procedimento na minha frente e falou: olha aqui, acabei de rodar aqui, ó. Por que você está reclamando? Ele falando para mim, né? Eu falei: quais testes você fez? Ele rodou de novo. Tá aqui, executei, olha aqui. Milésimos de segundos na minha máquina funciona, né? Ah, você já falou isso também, né? Eu simplesmente perguntei: quantas pessoas então, quantos acessos simultâneos você testou nesse mesmo processo? Naquele momento, a pessoa ficou sem palavras, porque ela aterrizou, né, o desafio que ela tinha dentro da organização. Ela estava num cenário tão inocente que executava um processo sem a mínima concorrência e com a expectativa de que aquele cenário que ele estava fazendo funcionava, ia funcionar com 1000 usuários simultâneos, né? Então, performance é um assunto muito interessante e envolve todo o ciclo de desenvolvimento. E aí, pilares fundamentais também, como eu já coloquei aqui, de padronização do desenvolvimento. Então, eu preciso garantir a continuidade das minhas implementações. E hoje no mercado nós temos práticas de desenvolvimento para fazer um clean code, fazer um código estruturado, desacoplado, seguindo padrões de mercado que já estão consolidados. Por que eu não incorporo isso no projeto? Tá? Então, preocupações de padronização trazem escala. Porque eu comentei aqui, tem cenários que uma pessoa passa 2 meses para começar a trabalhar. E daqui a pouco essa pessoa muda de projeto. É mais uma longa vida dentro da empresa para tentar manter aquele software, porque não existe uma padronização, é um labirinto. Quantas vezes você chegou dentro de um projeto de software e se viu dentro de um labirinto e ficou até com medo de avançar na implementação, porque efetivamente você não sabia onde aquilo ia dar? Fala para mim, tá? Comenta para mim sobre isso.
joga esse bate-papo lá no LinkedIn, compartilha, me marca lá e me fala só se você já viu isso em algum lugar. Se você já passou por isso em algum lugar. Porque são as nossas rotinas diárias que ninguém comenta. E é por isso que eu trago nesse bate-papo sobre estratégia de software. Porque nós precisamos efetivamente construir e consolidar uma discussão sobre estratégia de software. Isso traz um valor para toda a organização, traz uma qualidade de vida para as pessoas que vão trabalhar nos projetos de software. Já pararam para pensar na qualidade de vida, na satisfação pessoal também das pessoas que estão trabalhando no projeto de software? Então, daí a importância de promover também essas discussões. E, obviamente, se você tem uma estratégia definida, você vai ter uma evolução, você vai ter uma eficiência. Fácil de manter, tá? E com a capacidade de testar. Então, esse é o ponto importante dessa discussão dentro de um projeto de software. Tá? É fundamental você garantir a padronização, garantir a manutenabilidade, garantir a testabilidade. Lembra que eu comecei falando sobre o custo de manter um erro em produção? Então, imagina que discussões são vencidas ainda na origem. Discussões são vencidas ainda na origem. Quando você trata isso na causa raiz, você para com aquele fluxo de retrabalho. Você não precisa colocar um problema em produção, que você já consegue tratar ele desde a discussão de negócio. Não é à toa que o mercado tem adotado estratégias como também de design para estabelecer uma colaboração entre as áreas de negócio, trazer o cliente efetivamente para dentro numa discussão padronizada e, ao mesmo tempo, vocês construírem regras de negócios padronizadas para conseguir evoluir, para que o colega do lado consiga continuar a evolução daquele projeto. E a partir do momento que eu consigo fazer isso, eu vou refletir também na balança da manutenabilidade e vou refletir na balança da testabilidade. Daí é fundamental você se preocupar com essas discussões para que você tenha o quê? Colaboração, para que você tenha produtividade no projeto de desenvolvimento. A partir desse momento, você vai ter novas estratégias disponíveis também. Implementa um desenvolvimento orientado a teste, incorpore isso no pipeline, você já vai começar a reduzir bastante, porque o seu projeto vai crescer, né? O seu projeto vai demandar evolução. E quando você fizer uma evolução ou uma manutenção, seja o que for, você vai ter toda uma estratégia de testabilidade para te ajudar, né? Então, você vai rodar um processo, você vai rodar com 10 mil, com 20 mil, com 30 mil testes, com 100 mil testes, seja o que for. Então, diversos pontos da sua aplicação vão ser tratados através de processos tecnológicos. Só que esses processos tecnológicos demandam de vocês também. E aí é o ponto X dessa questão de como você constrói uma visão de engenharia dentro de uma plataforma, dentro de uma estratégia de desenvolvimento. Por isso eu recomendo sempre vocês olharem até esse artigo do Gartner sobre o Top Trends, né? Que vale realmente você compartilhar com outras pessoas para elas entenderem a importância da engenharia, a importância da experiência de desenvolvimento. Então, tudo que nós estamos falando aqui está relacionado à experiência de desenvolvimento. Uma coisa é fato, nós vamos ter sempre pessoas chegando nos projetos, pessoas que estão vindo com culturas diferentes, com conhecimentos diferentes, com práticas diferentes, e você vai receber coisas boas, ideias novas e coisas ruins também, tá? É esperado. E ok, zero problema quanto a isso. A grande questão é você conseguir aproveitar sempre o melhor disso tudo.
Quando a gente fala de práticas de desenvolvimento, isso é super importante, porque às vezes as pessoas trabalham a vida toda em um único cenário. Quando muda para um outro cenário de negócio, a demanda é completamente diferente. Então, são preocupações, às vezes, que aquela outra pessoa não viveu. E empresas que passaram a vida toda fazendo a mesma coisa, estão tendo que fazer uma nova coisa, também estão passando por isso, porque estava todo mundo acostumado com o cenário. Imagina as pessoas que estão vindo do client server ainda, e não importa se o client server abre no web browser, tá? Para mim, client server é o conceito de implementação de uma década de várias décadas passadas que estão ainda sobrevivendo nas organizações, né? Se esse conceito chega até aqui e você agora tem um conceito que você precisa ter um desenvolvimento cloud native, um desenvolvimento de aplicações orientada para conceitos de nuvem, vocês precisam repensar, porque decisões erradas vão comprometer o custo computacional, vão comprometer a escala. Fato. E a gente precisa entender que precisamos atuar para resolver. E quanto mais cedo vocês atuarem, mais barato vai ficar. Chega um ponto, vocês não vão acreditar. O custo de manter um projeto é mais caro do que o custo de desenvolver. Então, esses são cenários também que eu venho estudando há muitos anos para entender, né, como as pessoas não estavam percebendo isso. E a partir desse momento, quando você chega no ciclo de caos, no projeto de software, eu já vivi oportunidades conversando com clientes que ele comentou para mim que contratou mais 10 pessoas e os problemas aumentaram. Contratou mais 20 e os problemas aumentaram, né? Então, é um crescimento exponencial de problemas que compromete a eficiência. E se vocês não entrarem nessa visão de que os projetos precisam ser eficientes, aí o caos continua estabelecido. E o caos não é bom para ninguém, tá? Vocês deixam de trazer resposta ao negócio, o negócio começa a entrar no processo de crise, de evolução, e eu converso muito também com áreas de negócio, com áreas de estratégia. O meu trabalho envolve conversar com organizações e acaba perdendo a credibilidade dentro das companhias, porque as áreas de negócio começam a buscar outras soluções. E isso para mim é preocupante, porque são pontos que qualquer um de vocês começa a levantar pontos de reflexão, por mínimos que sejam, tá? Encontrou um problema numa sprint, você melhorou um bloco de código, imagina ao longo de um ano quanto você consegue melhorar. Agora imagina se você pegar essas melhorias que você pegou e pontuar, e vocês marcarem um tempo ao final de cada sprint para conversar sobre isso. Vocês vão ver que vocês vão estabelecer uma nova cultura e uma mudança muito grande. E o quanto custa isso? Nada, né? Basta atitude. A atitude é fundamental. Então, se o conceito da atitude estiver disponível, atualiza e instala, tá? Porque isso vai fazer uma diferença muito grande na carreira de vocês, por onde vocês passam, tá? Nas histórias que vocês estão construindo. No final do dia, é isso. Você vai ter uma história que você passou e gerou um impacto positivo. Atitudes positivas contribuem fortemente com a transformação. É melhor do que qualquer discurso. E muitas vezes, questões pequenas trazem um efeito muito grande de resultado efetivo, tá? Dentro dos projetos. Eu tenho visto pessoas tomando decisões porque estão com vontade de tomar decisões, mas sem olhar, né? Sem aprofundar no entendimento daquela decisão tecnológica. Por isso eu defendo sempre discussões de arquitetura, discussões de projeto e estratégia como um todo, para que o time, né, tenha a visão do impacto daquelas decisões e crie-se uma cultura de responsabilidade efetiva, né? Porque às vezes você toma uma decisão que vai impactar uma organização e você quer fazer uma experiência tecnológica, né? Faz essa experiência tecnológica num ambiente à parte, tá? Depois avalia como fazer o movimento e como garantir a evolução desse processo.
Então esse é um ponto fundamental e é uma preocupação que eu tenho todos os dias, desde a arquitetura de solução, preocupações com segurança, como eu coloquei para vocês, preocupações hoje com o planejamento dos serviços de cloud e no eixo principal que passa invisível para a maioria das pessoas, que é justamente a preocupação com a experiência de desenvolvimento, tá? Como nós estamos desenvolvendo o nosso software. Essa é o eixo principal dessa discussão e é o que vai trazer a eficiência nos seus projetos de software. As empresas eficientes, elas vão se tornar resilientes digitalmente. Vocês vão conseguir garantir o resultado nos projetos da forma com que vocês precisam, tá? E isso é fundamental para que as organizações se adequem a essa nova realidade de digitalização, de inovação contínua. Eu deixo claro para vocês que evoluir não é um item opcional, inclusive para vocês, na carreira de vocês. Sim, vocês precisam estudar. Vocês não podem paralisar num determinado ponto. Vocês precisam entender a evolução para que vocês tenham visão de onde vocês podem chegar. Então, manter esse entendimento que a tecnologia vai evoluir independente da vontade de qualquer pessoa é uma nova realidade também, tá? E com isso evolui tecnologia, evolui práticas de desenvolvimento, evolui todas as estratégias envolvidas ao redor. E é dessa forma que a gente mantém um ciclo contínuo de transformação, de resposta e posicionando as áreas de tecnologia cada vez mais como pontos de estratégia dentro das organizações. Nós precisamos dar respostas efetivas, principalmente nesse momento onde as empresas estão vivendo uma crise global de eficiência. Ao mesmo tempo que faltam profissionais, falta muito mais eficiência. O problema de qualidade, o problema de software mal feito sempre existiu, sempre foi um grande desafio que eu enfrentei durante muitos anos, trazendo discussões que eu chamo de software bem feito, justamente para as pessoas mudarem a forma de pensar, pensarem em escala, tá? Pensarem em resultado, pensarem em colaboração, pensarem em produtividade, porque produtividade não é fazer uma telinha e jogar em produção e passar mais 3 meses para estabilizar aquilo que não foi estabilizado, mas foi contabilizado como uma meta de entrega, né? Vocês já viram isso em algum lugar? Isso não é produtividade, tá? Então, produtividade é fazer certo e estar certo em produção e você seguir para a próxima pauta. E isso é possível, isso é acessível e está disponível e evoluiu muito durante todos esses anos e continuará evoluindo, porque é parte do nosso papel analisar o que funciona e o que não funciona, tá? E manter um entendimento dessa nova realidade, para que projetos novos de software não sejam implementados como antigamente. Ou seja, bilhões estão sendo desperdiçados para fazer mais do mesmo. Não adianta. E se você encontrar pessoas que não entenderam, convida a conversar. Convida a uma nova realidade. Compartilhe esse bate-papo com outras pessoas, porque vocês são os agentes de transformação. E aqui eu não estou falando que nada é fácil. Aqui eu estou falando que é um movimento de transformação. Todo software pode ser modernizado, tá? Todo software pode ser modernizado. A questão é a estratégia necessária para cada contexto que você pode adotar para evoluir. Porque cada caminho que você adota vai ter um custo nesse caminho, vai ter um trade-off, tá? Mas tenha sempre a preocupação de não estar repetindo os mesmos problemas. E pior, né? Contaminando o software novo.
Muitas pessoas se perdem nas discussões sobre arquitetura e acabam contaminando o software novo. E a função dessa contaminação entra nesse ciclo de caos que estamos convivendo. E nós temos o dever de tirar esses projetos e entregar uma nova realidade. Uma realidade que está acessível a todos nós. As empresas vão ter que dar resposta. É uma questão de sobrevivência. E a tecnologia está aí amplamente difundida, disponível, acessível, para que essa nova realidade seja construída. Estamos no melhor momento e isso é a parte que me deixa muito feliz. Temos a tecnologia como prioridade nas discussões e agora vamos mostrar a tecnologia como centro de resultado. Esse é o ponto-chave. Centro de resultado em todos os projetos de software. Muito obrigado a vocês que estão aqui nesse bate-papo. Para mim é sempre um enorme prazer falar sobre software, falar sobre estratégias de desenvolvimento, tá? Acompanhem os outros bate-papos anteriores e compartilhem com outras pessoas, seja pelo podcast, pelos canais digitais de YouTube e outros canais que eu participo, palestras e eventos. Eu estou sempre à disposição para falar sobre software. Se você tiver sugestões de temas também, você pode mandar para o ramonduranes@devprime.io e será um enorme prazer ouvir sugestões de temas, enfim, outros temas que você gostaria de discutir, assim como se vocês precisarem de ajuda para acelerar os projetos de software de vocês. Seja à vontade também até para conhecer a nossa plataforma DevPrime, onde a gente oferece um stack, uma série de aceleradores que trazem uma nova experiência de desenvolvimento de software, permitindo inclusive desenvolver o primeiro microservice Cloud Native em 30 minutos. Muito grato pela presença de vocês aqui nesse bate-papo e aguardo vocês nos próximos. E lembre sempre sobre sugestões, porque é um enorme prazer. As principais sugestões eu vou trazendo sempre aqui na discussão. Até a próxima!